Olá, pessoal, estamos de volta com mais um podcasting, né? Importante discussões. Hoje a gente vai trazer sobre um dos assuntos que faz parte da sua mesa, né? Pode estar fazendo parte agora, ou fez de manhã, vai fazer à noite. É sempre bom a gente falar sobre alimentação. Hoje eu trouxe aqui um fiscal do Ministério da Agricultura, né, o homem que cuida da fiscalização, né, hoje é aposentado, mas representa uma entidade nacional que traz aqui ao debate a discussão, a preocupação, acima de tudo, com o descaso com a fiscalização, seja no abate de animais, seja na parte vegetal, fiscalização da saúde pública de uma forma geral, via alimentos, via produção, via processamento, via distribuição. Então a gente vai debater esse assunto. O mestre Éder Teodoro, o professor, né, inclusive ainda da ativa convidado do programa. Antes eu quero saudar a minha equipe, né, Yuri Carvalho, Tony Correia, Janisson Nascimento, lembrando a você que esse trabalho tem a transmissão também da Rádio NT Web, da Rádio Mar Web, né? E, claro, toda a nossa rede social para você. Você curta, você distribua, pode distribuir esse vídeo aí à vontade, né, por todos os seus canais e os seus grupos também, que nos é extremamente importante. E é claro, também agradecendo aos nossos apoiadores, OSAF, que não fez ainda fazer o seu plano OSAF, plano de vida, plano da família, porque a sua família merece o melhor. OSAF, orgulho de Sergipe. Renovel, hein? Toda a linha Renault com condições incríveis. E já o elétrico aí para você também. Vai lá conhecer, faça o test drive, você vai se apaixonar. Conforto, segurança, dirigibilidade, muita economia. Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600. Galera do Busão, que não fez ainda o seu cartão Mais Aracaju, que é sinônimo de segurança acima de tudo e tranquilidade. Mais Aracaju, aracajucard.com.br. Meu amigo Genilson, Eletrônica Nacional, toda a equipe também com a gente. Mestre Éder Teodoro, Eita, coisa boa voltar aqui, viu? bom, importante para um debate importante. Eu chamava a atenção no preâmbulo inicial dessa desse em debate, desse podcasting, porque a gente vai falar aqui primordialmente da saúde das pessoas. Tudo que vai à mesa, né, hoje passa por um segmento chamado de agronegócio, que era para ser a menina dos olhos, né, do Brasil. Infelizmente, faz parte da estatística. É quem mais produz, é quem mais gera emprego, é quem mais expõe a boa face do Brasil mundialmente, mas é meio maltratado, né? A gente vai entrar muito nessa questão. Mas falar em maltratado mesmo é você, né? É o cidadão, é a população, porque o beabá, né, como diz a gíria popular, infelizmente, dos órgãos de fiscalização, não está sendo devidamente aplicado, né. É isso mesmo, Éder? Você que hoje representa a entidade nacional dos fiscais, que cuida de toda essa questão agropecuária, toda essa questão alimentar do ministério, que preocupação vocês estão trazendo para esse debate? Messias, boa tarde, né? Eu quero já fazer um agradecimento, você em particular, né? Porque eu quero dizer uma coisa, talvez eu nunca te falei isso, mas vou falar agora. Um único trabalho a nível nacional de mostrar exatamente o que que os técnicos de fiscalização fazem foi feito por você. Eu acho que tu lembra ainda, né? Quando nós fizemos aquele trabalho que foi para, acho que foi para o Sergipe Rural, né? Esse programa que Isso, não isso, foi. isso. E nós fizemos, isso teve uma repercussão nacional de todo o trabalho que teve e que você nos ajudou a fazer, por isso nosso reconhecimento. Messias, olha, quando a gente vai falar dos técnicos de fiscalização, eu quero só fazer um adentro aqui, porque essa carreira do Ministério da Agricultura, ela tem algumas divisões, né? E entre essas divisões está a carreira dos técnicos de fiscalização federal, que com muito orgulho faço parte, né? Porque eu estou aposentado, a gente se aposentada, mas a gente nunca se desliga desde 1983. Eu me aposentei com 38 anos de serviço e é uma das carreiras de grande importância que a gente tem que você falou bem, no agronegócio. Tudo que vai para a mesa hoje é relacionado com produtos de origem animal, com qualidade de semente do agronegócio, com bebidas, passa pelo Ministério da Agricultura. Então, se entra lá na sua casa, aquele carimbinho, né? Todo mundo às vezes me pergunta, tem muita gente que nem sabe, Messias, o que que é aquele carimbinho que está lá nesse produto chamado CIF, que é o Serviço de Inspeção
federal. Ele atua na área de qualquer produto de origem animal, está lá o Ministério da Agricultura. E a gente está trazendo uma preocupação porque a gente já tem tempo, não é? Como você falou, está na estatística, o agronegócio está aí, é a menina dos olhos, mas não existe ainda o reconhecimento que deveria ter, nem com as carreiras que lá existem, e com o próprio trabalho, né? Então, de vez em quando a gente vê, sai governo, entra governo e trata isso como o patinho feio lá, e é o que está dando resultado, é o que está alimentando o mundo, de uma forma geral. O Brasil tem um Mas potencial, pode estar alimentando muito mal. Vamos explicar qual é o certo? trabalho do fiscal. Que a gente conversava agora há pouco. Você, por exemplo, no abate de um suíno, né, ou de um bovino, qualquer animal, no processamento daquela Sim, carne, sim, tudo aquilo tem uma logística que existem regras, normas técnicas que são extremamente precisas, sim, sim, duras, evidente. importantes, precisam ser cumpridas. E só são cumpridas, evidentemente, pela fiscalização, se for, se tiver compromisso de quem está fazendo também, mas se tiver uma grande fiscalização. Exato. E parece que esta denúncia é grave. Não está tendo a devida fiscalização? Olha, você veja bem, a fiscalização, a gente divide em 3 níveis, né, o nível municipal, o nível estadual e o nível federal. Eu pertenço a esse nível, que é o CIFS, a Inspeção Federal. Se a gente analisar de 83 para cá, a quantidade de técnicos que estão nesse processo é muito pouca. E fora outras coisas que surgiram ao longo do processo, como, por exemplo, os programas de fiscalização, de autofiscalização atualmente pelas próprias empresas. Então a gente ficou aí numa situação complicada. Por quê? Porque tem estabelecimentos hoje que requerem uma fiscalização em loco. Porque, Messias, por exemplo, fiscalização de carne e de leite, você não faz por via online. Você tem que estar lá. Se o boi está lá pendurado, se o leite chega para a recepção, se o mel que vai estar lá, você não tem como fiscalizar online, tem que ser presencial. Então, numa linha, por exemplo, de frigorífico, você tem lá um monte de locais para se fiscalizar, vai a carcaça, vai o fígado, vai o rim, vai o pulmão, vai as tripas, como diz no popular, vai tudo. Você precisa ter uma pessoa capacitada para identificar cada um desses processos. Você imaginou se uma pessoa não tem conhecimento como identificar uma tuberculose em um boi? Como é que ele vai fiscalizar aquilo ali? Então a gente tem hoje eu acredito que é uma falha, que é você terceirizar parte dessa fiscalização para terceiros, né? Então você tem, às vezes, um médico veterinário que não é o credenciado do médico do Ministério da Agricultura fazendo esse trabalho, né, pela prefeitura ou por outro órgão. Você tem pessoas que são colocadas em linhas que não têm ainda a qualificação para fazer aquilo. Ele talvez tenha recebido um treinamento, mas uma coisa importante dizer que é a segurança alimentar. Não está sendo E, seguro. e você tem casos também de que a própria empresa, seja frigorífico ou processadora, quem faz o trabalho de fiscalização é o seu empregado? Muitos, o próprio contratado, né? É o seu Tem um contratado. contratado que fiscaliza aquilo lá, né? Aí, Tem, como tem, diz na tem. gíria popular, é o macaco negociando, Tem, 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 vigiando a tem. banana. É uma falha do próprio regulamento que permite isso, né? Antigamente era chamado do 102, né? Era um artigo que permitia que a empresa contratasse pessoas para ajudar nessa fiscalização. Claro que está sob o comando do Ministério da Agricultura, do próprio CIF que está lá instalado, né? Mas olha, você não vai contratar uma pessoa da firma que recebe pela firma para fazer um serviço para um outro órgão. Ele vai responder a quem, primeiramente? Ele vai responder sempre à firma. Isso é um dos gargalos que tem na própria fiscalização. E o problema é que não tem mais ninguém para fazer isso. Agora, depois de muita luta, foi que surgiu um concurso público que vai ser realizado. Né, inscrições, eu não me recordo se as inscrições já está valendo, já É o abriram. Enem dos concursos. Já está lá esse para contratar técnicos, agentes de atividade agropecuária, que faz parte dos técnicos de fiscalização, para fazer esse serviço. E olha, Messias, aqui, né, vamos lá, Vamos para os números, eu a gosto muito prática. disso, para a prática. Hoje nós temos quantos fiscais? Porque você imagina o quanto você tem de frigorífico, de fabriquetas, de fábrica, de processador, de distribuidor, que importa a responsabilidade do Conselho Federal, CIF. Temos quantos profissionais atuando hoje? Hoje aqui, vamos pegar, porque o Sergipe é o menor, depois a gente vai ver. O Sergipe nós temos
auditores, né, que são os fiscais, temos, eu acho que um só. E técnico de fiscalização federal, eu acho que nós não temos 4 aqui para um estado como o nosso, que a gente diz que é pequeno, mas que tem um volume de produção muito grande. Se você pegar, por exemplo, Glória e outros lugares, o volume de produção de leite e de gado de corte é muito grande no estado de Sergipe. E outra coisa, hoje nós não temos no estado eh, frigoríficos que são credenciados pelo Ministério, que não possui o CIF. Nós só temos CIE, né? Nós tínhamos um outro lá em Propiá, mas que, por sérias razões, ele preferiu ir para o outro nível de fiscalização. Mas nós temos muito pouco, mas na área de leite nós temos muitos aqui. Muita gente. Na área de mel nós temos também muitos aqui. E o quadro é muito pequeno. E outra coisa, Mizê, você sabe que toda profissão precisa passar por uma valorização. Já estamos aí com os 2 anos de Temer, os 4 do governo Bolsonaro, sem nenhum tipo de valorização. E essas carreiras estão muito confusas no serviço público. Nós temos hoje, tem tanta carreira hoje no serviço público que não dá nem para gente. É um bolo que tem lá. Nesse concurso viram quantos? Olha, para que eles são 200, em torno de 200, né? O Brasil Técnico, todo? Brasil todo. O Brasil, 200? Brasil, O Brasil todo? Brasil todo. Em termos de 200 e mais auditores, deve ter aí mais Parece, uns, mais ou menos, parece, mas não são muitos. parece piada. Não Me são diga, muitos, agora, não são muitos. para que as pessoas entendam bem o que é a importância dessa fiscalização, na sua vida prática, 38 anos, né? Situações efetivas que a falta de um fiscal pode permitir. Ah, sim, tem muita No coisa. abate do boi, né, no frango, no processamento, no queijo, no leite. Umas situações bem, Vamos lá, então pode ser vamos, duro, não vamos tem para a problema, prática. tem que ser verdadeiro, né. Vamos para a O que é que prática. está faltando a gente fiscalizar? Olha, veja bem, se a pessoa hoje vai numa feira livre, uma feira livre, como é que está lá a carne? Na Ela banca, está refrigerada ou está na banca? na banca. Quando é que essa carne chega ali? Eu mesmo não sei. Ela pode ter chegado um dia antes. Normalmente eles têm esse abate um dia É antes, 10 da noite por aí, né, 10 da noite, mas até 1 da manhã. ele vai para a banca sem tipo de É. fiscalização. Né? Quem fiscalizou essa carne? Ah, foi um frigorífico e tal. Mas no momento que ela sai de lá e vai para essa banca, como é que ela fica? Exposto lá. Como é que é essa banca? Essa banca foi lavada? Já foi lá? Tem um cachorro perto? Tem um gato? Tem alguma coisa? Ela fica lá. Mas a gente vê isso. Recentemente, um dos escândalos aí foi aquela questão da carne fraca. Teve a Operação Ouro Branco, né? Teve uma operação no Rio Grande do Sul também que você viu lá que a determinadas empresas, porque todo ramo tem as empresas sérias e tem as picaretas. A empresa lá colocando ureia na mistura do leite, né? Porque o leite eu acho não, eu tenho certeza que é dos alimentos mais difíceis de fiscalizar. Muita gente já entrou nesse ramo e caiu fora, porque é um alimento muito prostituído, né? Porque o camarada não quer perder. Então eu já achei, por exemplo, soda cáustica dentro do leite, que é para diminuir a acidez. Você sabe que se o leite passar daquela acidez, ele já não serve para o consumo direto, né? Ele vai ter que ser feito o queijo, e mesmo assim, olhando como é que se faz. Então, eu já achei álcool, já achei açúcar, já achei maisena, já achei soda cáustica, série de produtos. E se não tem Álcool no álcool, leite. se usa álcool também, para melhorar a densidade. Ah, Porque é o seguinte, açúcar. açúcar também, tudo é para melhorar a densidade, para ver se passa lá no teste na banca, Na né? banca. Quando a gente faz o teste lá. Então a gente leva. A gente, há muito tempo, a gente teve dificuldades, porque o fraudador sempre está muito à frente do órgão de fiscalização. Eles imaginam coisa, água oxigenada, tudo isso eles colocam. Eu tive situações que eu condenei um leite, 17 mil na época, e coloquei o corante, né? Porque o leite condenado, você dá uma olhada, se ele tiver em condições, serve para alimentação animal. E não serve para o consumo humano. Então eu coloquei lá o corante adequado, né? O azul de metileno e tal. Quando eu fui almoçar e voltei, esse leite já tinha desaparecido, né? Com a justificativa de que ia para alimentação animal. E, na verdade, ele foi colocado em outro local, passado por um processo
centrifugação, se retirou o azul de metileno, Tirou seu azulzinho tirou o azul e e foi aproveitou. misturado em pequenas quantidades em outro leite. Outra questão séria, né, que já teve estudos aqui, inclusive eu vi um estudo na época no Hospital de Cirurgia de pessoas que não estavam atendendo aos antibióticos. Por quê? Porque o leite tinha antibiótico, né? Tinha antibiótico, porque às vezes não se respeita o tempo de um medicamento. Esse capítulo é importante, viu? Você sabe que todos os animais são suscetíveis a doenças, Uhum. né? E o bovino, bovino, então, Muito, tá lá mastita, um bocado de coisa. e o tratamento medicamentoso é muito à base de antibióticos e antibióticos que se que são assemelhados aos usados Humanos. no ser humano. Então, o cidadão está com uma vaca lá com uma doença, aplica aquele antibiótico, ele tem que passar X dias, Respeitar né? o que O a médico bula recomenda, diz. a É, bula recomenda. exatamente. E às vezes ele aplica a medicação, já tira o leite e já fornece. Quer dizer, isso vai para a mesa das pessoas, as pessoas consomem aquele leite, consomem um antibiótico que não lhe seria necessário e, Que cria e resistência. cria resistência. Isso já foi comprovado. Isso é uma coisa terrível. Agora, você imagine se não tivesse lá um técnico de fiscalização para pegar esse leite, fazer os seus exames. Nós somos treinados para fazer esse tipo de exame. Existem hoje exames muito rápidos de antibióticos para você detectar. Imagine isso. Agora, você vê que hoje também você tem muitos que sofrem essa fiscalização. Faz até um questionamento: como é que estão as queijarias? Né? Tem queijaria, eu vejo Aracaju, tem queijo por tudo que é canto. Né? Eu não vejo leite in natura, mas queijo e subproduto eu vejo muito. Como é que estão? Será que esse leite que está sendo recebido por essas queijarias estão dentro dos padrões? Né? Eles estão limpos para que a população possa consumir? Então, se não tiver lá, Messias, é uma confusão com relação a E isso. aí vai de pequena a grande. Ah, sim, sim. Porque, né, Não tivemos tem diferença. recentemente, né, caso de uma grande que teve os seus enganchos lá. Sim, Quer sim, dizer, sim. Porque, nin Messias, hoje, não faz nem pequeno nem grande, Messias. Quando fala de fraude, camarada às vezes pega o que não pode e não vai fazer aqui, faz em outro lugar. Mas a fiscalização está atenta. Uma coisa importante que nós técnicos fazemos, Messias, é a coleta desse material no consumo final. Nos supermercados, né. Então isso é importante, porque se não tiver isso e nós contamos com uma rede de laboratório muito boa, então muitas vezes o que a gente não consegue detectar, né, o que passou por um motivo, a gente consegue pegar na linha final. Muitas empresas são obrigadas a retirar o seu produto porque encontrou quer dizer, irregularidades mas nisso, o né. sistema hoje, o senhor reputa de extremamente preocupante, porque você diz: "Ah, mas", veja bem, pelo que o senhor falou, não tem pessoal suficiente para Pessoal suficiente fiscalizar não tem. na indústria, nem no processamento. Vai-se por uma aventura, de vez em quando, pegar alguma coisa em um determinado supermercado. Pegou problema, recolhe aquela linha. Mas ali, como diz o bom e velho tabaréu estanciano, Inês é morta. Quer dizer, Muita gente já consumiu. quanto produto daquele foi espalhado. Você lembra do carro da cerveja? Uma cerveja lá de Minas Gerais? E isso que matou tantos, Matou né. o quê? Na linha de produção? Hoje, o senhor representa essa entidade a nível nacional. Como é que está essa luta, Olha, professor? Messias, é como eu lhe disse, o Ministério da Agricultura, eles nunca foi tratado pelo peso do agronegócio. Eu estou colocando em balanço. Por exemplo, por que que o técnico da Receita Federal, ele estava em greve até há pouco agora e eles conseguiram. Eles têm um peso, porque arrecada. O Ministério da Agricultura, o agronegócio nosso hoje sustenta o Brasil. E a gente está nessa linha. Então nós já estamos 2 anos, ficamos 2 anos de Temer, os 4 de Bolsonaro, e estamos tentando uma negociação agora com esse governo, e até agora a gente não conseguiu ser valorizado como deveríamos. Então, acho que toda profissão precisa dessa valorização e pela importância. Eu acho que a gente às vezes, só consegue enxergar alguma coisa quando acontece o pior. Você pode ver que na história tá lá o camarada trabalhando sem valorização, quando acontece o pior e todo mundo corre atrás. O que nós queremos é uma reestruturação bem nos moldes do que é feito com a Polícia Federal, no que é feita com a Receita Federal. E nós trabalhamos em pé de igualdade. Se Quer dizer, eles eram, concurso, boa remuneração e condições de só que nós trabalho, condições de vocês não trabalho estão tendo isso não hoje. temos, a gente precisa Um disso. auditor para o estado,
E se tiver 4 fiscais para atuar em tudo que você possa Dos TEC é imaginar, pouco, é muito pouco, pouco. É muito pouco. é uma situação E, se escandalosa. exi- e assim, o estado nosso que é pequeno. Agora, se você pegar grandes produtores, Rio Grande do O Sul, senhor conhece o Brasil, a realidade conheço, não é diferente. conheço. Não, não é muito diferente, não. O pessoal de lá luta também. Rio Grande do Sul, que é um grande produtor, tem frigoríficos hoje lá que não tem pessoal do ministério para fazer isso. Vai, né? Esporadicamente. Outra coisa que foi da própria legislação foi a retirada dessa fiscalização, a não obrigatoriedade do fiscal estar lá, porque antigamente nós ficávamos lotados na empresa, né? E fazíamos todo aquele trabalho lá dentro da empresa. Então, eles tiraram essa obrigatoriedade, a gente acabou indo por riscos, né? Mas não é o suficiente. Não é, porque você tem uma gama de produção. E você veja bem, leite, por exemplo, é lá da produção, meu amigo. Da produção até chegar, como é que fica? Então, essa valorização, o concurso saiu agora, eu acho suficiente, mas ele saiu. Vamos ver como é que ele atende. Saiu também agora um concurso de remoção, porque em alguns estados tem mais gente e outros tem menos. Talvez trazendo um pouco de pessoas para cá, isso vai dar uma certa equilíbrio, né? Não vai melhorar. Quer dizer, por exemplo, se eu tenho lá, que não tem gente ociosa em canto nenhum. Se tem alguém lá que quiser vir para o nosso estado, ajudar aqui, abriu esse concurso. Mas, Messias, é muito pouco. Pela grandiosidade do trabalho, pela necessidade, é algo que você está em contato todo dia na sua mesa. O senhor falou uma coisa muito interessante que, valorizo muito o pessoal da Receita, justamente são profissionais, eh, de grande linha também. Agora, por que não fiscaliza a agricultura, né? Será que é porque mexe com outros interesses? Bom, a Receita também mexe, Sim, porque não dão importância, e a importância é necessária, porque eles dizem: "Ah, mas aumenta a arrecadação". Se você fiscalizar bem, você melhora a arrecadação da saúde, porque você evita sim, sim, sim. gasto da saúde. Há algum trabalho, professor, de integração entre as instituições, da agricultura, de saúde, universidades que tem algumas no Brasil que têm setores de pesquisas gigantes nesse sentido, há um entrelaçamento para saber Messias, disso? olhe, de fato, se tem, é muito pequeno. Existia aqui, eu não sei ainda, se teve, alguns estados está tendo, é aquela fiscalização integrada. Eu não sei se você teve, conhecimento que teve há uns 5 anos atrás, eu acho que está tendo, eu não tive notícia, que todos os órgãos, relacionados, eles acabaram se juntando para fazer essa fiscalização em tudo que era, nos estados. Então foi aquele momento que você viu o frigorífico fechado, teve uma movimentação muito grande. Por quê? Porque tinha gente do estado, tinha gente do município e tinha gente do Ministério da Cultura. Foi a Polícia Federal estava junto, né? A Polícia Rodoviária Federal estava junto, então a gente conseguiu articular e aí deu uma injeção. Mas o que que acontece? Muitos desses produtores, eles precisam ter condições para produzir. Como é que o cara. E às vezes ele nem sabe. Muitas vezes eu sou chamado para dar uma pequena orientação a um camarada que quer abrir uma queijaria, né, com produto artesanal, porque tem uma regulamentação para produto artesanal. Mas eu acho que o Estado precisa investir nesse potencial para regularizar. Antigamente você tinha ali, quando ia para apropriar, tinha ali a bananeira e tal, o pessoal comia ali uns queijos ali meio que não tinha, que inclusive foi fechada nessa época. Então, não é só chegar lá e punir o cara. Você precisa dar uma certa condição para ele, para que ele produza, mas que produza com orientação e com qualidade. Isso tem que ter. Então, você já imaginou se fosse esse negócio de deixar do jeito que está, ainda fica muita coisa. É basta estar na feira livre, né? Você fala só de alimento de produto de origem animal, mas e sim, as verduras. De onde está vindo? Como está produzindo? Tá usando o produto adequadamente? É um outro capítulo à parte, Né? né, que é a Exato. fiscalização, e aí a gente está falando só da Tá carne falando da carne e lá como é que fica? e do leite. E as E as verduras, verduras? professor, perfeito, é Como é que fica verdade, lá isso? porque você tem desde o processo de preparação do solo, do plantio, da adubação, né, do uso de, de venenos, né, que me parece Fertilizante. ser talvez hoje algo, se brincar, mais grave do que você Você tem no produto de origem animal. muito mais grave, porque você não vê. De onde vem essa verdura que está na feira? De onde vem? Essa verdura do supermercado, você deve ter lá.
algum tipo. Mas como é que é esse processo? O negócio é muito grande e a gente não sabe, não tenho certeza. Muita gente prefere, hoje está a moda do orgânico, até para ser orgânico hoje é complicado. Você tem que estar bem distante, você não pode estar perto de gente que produz, porque o inseticida, quando é aplicado, você pode estar lá, nem tá, é como fumante. Se você está aqui e você não fuma, se estiver perto do fumante, você ingere aquilo ali. Às Então, vezes um até outro pior. processo, então é um processo que você vê dessa necessidade, Messias, da menina dos olhos do Brasil, que é o agronegócio. Não tem outra, precisa ter exatamente. Porque, veja bem, E como quando. você vai acreditar que aquele produto que está ali, que não tem fiscalização, é o que está dito, é orgânico? Não, olha, a certificação de orgânico, ela existe. Né, ela existe, ela precisa cumprir todo um protocolo. Está afastado em zonas virgens, né, que é onde de produção, que você vai produzir, tem que estar afastado, tem uma quilometragem que não pode estar junto de fazendas que produzem isso, tem que estar lá para você ter essa certificação. Se um produto tem essa certificação de orgânico, ele passa pelos testes e é certificado. Então, se está lá a certificação tudo direitinho, eu posso confiar que é orgânico. Agora, meu amigo, muita gente chega aí e diz que é orgânico. É o quê? Pelo olhômetro? Ou pela palavra, sem lá uma certificação, para ser orgânico, precisa ser certificado. Se quando eu vou comprar lá, e olhe que muita gente frauda até embalagem. Frauda em embalagem. Coloca lá como orgânico, e aí o Ministério da Agricultura, no setor de bebida, quando pega, é um auê com relação a isso. Mas que existe, existe. Né? Como existem outras coisas. Agora, se você der condições, com mais gente, com mais potencial para fazer isso, claro que a fiscalização vai ficar bem melhor. Prazo de validade. O senhor que é Hum. fiscal acompanha muito isso. Nós já tivemos momentos durante essa trajetória jornalística, denunciar fatos de que redes, por exemplo, de supermercados, tem um produto perdendo a validade, ele vai lá, abre, troca a A data, etiqueta a etiqueta, bota nova validade e o mesmo produto volta para a prateleira. acontece. É aí a falta da fiscalização também. Acontece. Porque veja bem, o Ministério teve uma época que atuava, nessa área, né? Ele atuava. E depois isso é chamado de reinspeção, né? Porque esse produto normalmente quando tem um produto lá que já tem um CIF, ele é inspecionado. Então, quando chega na data de validade, se houver essa troca da etiqueta para aumentar a validade, isso já é uma fraude. Como é um produto de CIF, aí e tiver denúncia, o Ministério vai lá e efetua. A gente já viu muito isso, né? E outra coisa, Messias, que é bom ressaltar, o consumidor está mais esperto. Ele tá mais esperto. Ele não está indo o ideal, mas ele está esperto. Existe muita gente que olha. Ele olha e identifica. Você vê isso não é só com carne, não. Você vê isso com queijo também. Eu já vi muito queijinho cortadinho lá e que não está com a embalagem original, sabe a data de validade do produto original. Você está vendo o que é colocado naquele pequeno pedaço, queijos nobres, naquele pequeno pedaço. Dos recortes que Nos foram e recortes, ganharam a no validade recorte, no recorte, às né? custas. Precisa olhar lá. Eu normalmente, quando eu vejo que o negócio, eu peço a embalagem original. Não me identifico, né? Eu olho, aí o problema é daí. Quando eu vejo que não está como eu estou ainda aposentado, eu comunico a colega, eu tenho um colega lá para que vá fazer esse tipo de fiscalização. A gente vê muito isso. Por exemplo, camarão in natura em supermercado? Não pode. Você não pode pegar um camarão de um camarada que vende, que chega ali com um barquinho e ir para um supermercado. Não, esse produto precisa passar por um processo de fiscalização, né? Eu acho que é Que eles complicado. usam produtos químicos Sim, que sim. deixam o camarão Para com inibir cara o com cara com sulfito. cara de novo. Usa, né? É. Usa. Porque, Messias, se eles cumprirem exatamente. Eu já vi, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas aqui. Eu já vi empresas muito sérias aqui. Que o proprietário vai conversar comigo lá e diz: olha, eu pago para fazer certo. Então, todos que estão envolvidos nessa cadeia produtiva fazem o correto. Às vezes tem falha do funcionário, porque você trabalha com funcionário, às vezes o camarada é pago para fazer aquilo e ele não faz. E acaba comprometendo um processo todo. Eu já vi, por exemplo, empresa perder 20 mil litros de leite, 40 mil litros de leite, porque um funcionário não fez o teste de antibiótico. Então, deixou passar, quando chegou lá que a gente fez, pegou. Quer dizer, se ele tivesse feito lá, esse leite não entraria para a produção. Então, você vê muito disso aí. Essas etiquetas que não tem. É por isso que eu digo, eu não estou falando pelo serviço federal.
Eu não estou falando pela prefeitura, nos seus fiscais, né, da Não, que são vigilância serviços sanitária. complementares, Exatamente, né. eu não sei como é que eles É, fazem lá, mas precisam fazer, e precisam fazer bem. Porque quando você tem uma intoxicação alimentar, quando morre um, morre outro, aí chama, aí é aquele Huawei. Não precisa chegar a esse ponto. É por isso que os técnicos de fiscalização estão pedindo essa valorização, essa nova, né? E outra coisa, me permita, às vezes diz assim, eu acho que já disseram para você também, ah, mas ele está aposentado. Como se o aposentado parasse de contribuir. Porque eu me aposentei do Ministério da Agricultura, porque às vezes quando chega numa roda de negociação, isso é, mas tem o da ativa e o aposentado não. Eu até engolia uma afirmação como essa se o aposentado não descontasse imposto de renda é e nem verdade. descontasse o E INSS. nem fosse o consumidor, né. E nem fosse consumidor, porque nós continuamos pagando o imposto de renda, que ainda é alto, a alíquota só baixa depois de 65 anos, ou se você tiver uma doença, peraí, vou ter uma doença para poder baixar o imposto de renda, e o INSS está lá descontado. Eu não sei se a professor, se a associação de vocês, que é nacional, tem estatísticas disso ou se alguma instituição tem estudos disso. Do quanto de produtos, percentualmente, a gente consome com venenos, com carga proibitiva alimentar, com venenos, com, eh, Com alguma antibióticos, coisa que não com tem, alguma né? coisa É. nociva à Ali saúde. um bom tema para as universidades começar a fazer esse tipo de trabalho. Porque esses que são fiscalizados, tudo bem, e os que não são. Porque esses que são fiscalizados em si, são grande consumo, mas os que não são. Por exemplo, será que toda pizzaria e rede de hotel aqui do estado, só daqui, na hora que vai fazer sua pizza, vai fazer uma coisa, o queijo é um queijo com algum tipo de fiscalização? Ou se é, ou sim, ou, ou é o CIF? É uma pergunta. Será que é? Como é que vem? Porque eu já vi aí, aqui, camarada numa moto, com uma sacola atrás e o queijo pendurado, ou atrás, e vendendo aí a torta e a direita. Aí é um queijo que não sei como é que é, mas vai Num re para lá, num reboque, num numa reboque, caminhonete trazendo de qualquer jeito. trazendo, botam uma coisinha, o queijo está lá. Não precisa ir muito longe. Precisa a gente ir longe? Não precisa. Vá ali no centro, dê uma olhada ali que você vai ver vários com relação a isso, e a um fechar de olhos. Só vão começar a pensar quando morre um. E muita gente morre sem saber o que é. Deu um treco lá, como deu um estopor lá e acabou, morreu. De onde foi? Diferente que alguns países que eu conheço, quando a pessoa morre por alguma intoxicação alimentar, isso eles vão a fundo. Eu já vi casos de o camarada consumir, por exemplo, um produto, suco de tomate in natura, porque hoje muita gente está deixando de fazer isso in natura, né, vendendo direto da propriedade para o consumidor sem passar por um tipo de nada, direto. Acabou com isso. Tem empresas que faziam isso, o suco de tomate, por exemplo, o suco de maçã, e o camarada que tinha um contrato lá de não coletar maçãs do chão, só as do pé, para poder fazer. Ele não queria perder, coletou a do chão. Deu azar, porque ali tinha fezes lá de animais e aquilo foi direto para o suco e acabou. Então, tem empresas que estão saindo do mercado porque não cumprem a regra mínima da sua fiscalização e dos seus bons princípios de fabricação, que é estipulado hoje. Tem os PPHOs, tem os programas de autocontrole, que é desde a produção até a água. Vai ser até água hoje você precisa ter um controle de água, porque a água ela é a vida da produção. Você pode ter uma produção boa e a água Se ela for contaminada, ela contamina não é todo todos. mundo. Então, eu acho que fui bem entendido com relação por que tem que valorizar. Porque, Messias, se você não valorizar, não só essa profissão, mas todas as outras, valorizar e cobrar. Você pode ter observado aí que todos os maus funcionários públicos, né, que entraram em alguma conivência com empresas, quando estourou aí esses processos aí, tanto da carne fraca como o leite e outros, o Ministério tomou a providência. Eu já vi gente aposentado perder a aposentadoria. Por quê? Porque foi um mau funcionário. Não fez aquilo que lhe correspondia. Eu sou a favor da valorização. E não foi só do Ministério da Agricultura, não. Isso tem na Receita, tem tudo que canto. É verdade, Se é o verdade. camarada não cumpriu aquilo para que ele foi pago como um agente público, que se puna. Que tem que ser Né? Não é responsabilizado. isso, tem que E ser o consumidor ficar responsabilizado. sempre atento e Sim, cobrar mais, não é só ficar exato, atento, exato. ler
a embalagem, tudo direitinho ali, é fundamental, é dever de casa. E tem muita gente que faz isso. Mas tem que estar mais esperto, cobrar fiscalização Peixe, Messias, eu esqueci de falar efetiva, do né. peixe, o peixe, né? Peixe, frango, eu não sei se tu lembra, na época teve eu acho que tem uns 10 anos que começou aquela questão do frango de água. Hum, A injeção de frango, né? A dona de casa pegava um frango de 1 quilo e pouco, e quando botava é, esse descongelava, ela não queijo, dava. esse frango, aí foi uma metodologia, né, que é chamada do Drip Test. Pô, a gente conseguiu, o permitido por lei para o congelamento é até 6%. Era. Quando a gente pegou, ué, tinha frango com 20%. Mas hoje é permitido quanto, Gerson? A última vez da legislação Chegou a 20 agora. mas veja bem, existe o congelamento do frango in natura, que ele não pode ser congelado do mesmo jeito, precisa ter uma camada de água para proteger o frango. Esse aí é até 6%. Agora, esse frango temperado, que é esse que você vê no mercadinho, que você vai direto ao forno, até 20%. A última vez era permitido ali de tempero, mas isso tem que estar bem específico lá, né? Quando não dava. Às vezes eu até brincava lá, que uma vez a gente aprendeu um frango numa região que eu joguei dois no açude, o açude transbordou de tanta água que ele tinha, né. Então isso a gente fala. O peixe também, o tal do glaseamento, que é outra coisa que precisa se olhar. Eu vi uma expressão de um camarada se perguntando aí o que que é peixe mutante. Eu disse: "Peixe mutante?" Aí ele me explicou, disse: "Não, meu amigo, é muito peixe que vem para cá, depois que tira a cabeça, ele vira qualquer coisa". Então tem muita gente comprando peixe, achando que é roubado, porque eu realmente não entendo de alguns. Hum. Comprando um peixe de determinada tipo de peixe, vamos dizer uma tilápia, e quando chega na tilápia, ele se transforma em outra coisa. É outra coisa que precisa ser O olhada. que está sendo feito? Olhe, O que é isso? veja bem, Confesso que é a primeira vez que eu ouvi eu não falar não sabia não, nessa tem, uma tem, tem. expressão é É peixe mutante. Você compra peixe são mutante. vários que eles vêm do norte tem muito peixe, né. Uhum. Então, eu já vi, né, isso aí não eu já estava aposentado com relação a isso, e disse: "O que que é peixe mutante?". É esse peixe que vem de lá, tira a cabeça, quais são os peixes mais caros? Vamos dar assim, um robalo ou Hum. esses peixes. O camarada pesca um peixe bem parecido, diz que é, né, Ah, sim, e sim, diz sim. que é. Diz que é É. aquele peixe. Na verdade, o que está ali não é Ah, aquele é o peixe. bacalhau, ele pega o O peru pirarucu e diz que é outros peixe, exatamente. pegam bagre, É, faz um salgão, faz lá e a diz a que a é bacalhau. salga e diz que Pessoa que não conhece é. não sabe, então tem esse problema. E o glaseamento também, que é permitido você fazer o congelamento do peixe com uma pequena filete de água, para poder, você não queimar o produto, Mas hoje é uma farra que você vê, né. né. Você tem É que uma dar bola de gelo o e lá consumidor e lá sabe, dentro um pedacinho de peixe. você tem que ensinar, você tem que apertar esse É. tipo de fiscalização. E para apertar, Messias, você tem que ter gente qualificada para poder fazer E isso. aí cabe a às autoridades tomarem Dá conta. essa A denúncia olhada, está feita, dá essa o olhada. assunto a bola levantada aqui Tem que dar uma no olhada. nosso Em Debate. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez aos nossos apoiadores, Renovel, Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600, OSAF, orgulho de Sergipe, né, Aracaju Card, quem não tem ainda, fazer o seu cartão, mais Aracaju, aracajucard.com.br. E finalizando, professor, veja quanto a saúde nossa de cada dia está extremamente desprotegida, né? Lamentavelmente, Precisa. precisando desses Precisa investimentos. de investimento, precisa da valorização. Já agradeço a você, Messias. A gente não está falando nada do que já não se saiba aí. E para resolver esse problema, nós precisamos valorizar a carreira dos técnicos, né? Toda a fiscalização como um todo, que nós somos técnicos, temos auxiliar de laboratório, temos os técnicos de laboratório que fazem os exames lá, temos os auditores fiscais, que é o camarada que também vai lá, atua nos processos, verifica. Ele normalmente é um veterinário, um agrônomo, um zootecnista, um químico. O Ministério tem Essa capilaridade esse técnica. leque para poder atuar em cada um. Então, isso é importante. Espero que se olhe mais com carinho para essa, porque o governo olhe, porque é importante essa valorização para poder a gente ter uma fiscalização cada vez melhor. E voltando para o consumidor, aquela máxima bíblica: vigiar e E orar. olhar, não digo nem orar, vigiar e É, olhar. é, Olhar mas para ver se está tudo. orar nunca faz mal, porque tem coisa ali que Sim, sim, você sim. vigiando e zoiando não vai conseguir enxergar. Desconfie de promoção, viu. É verdade.
desconfie de promoção, sempre guarda a nota fiscal. Eu gosto muito de contrafilé. Por mais que eu trabalhe de carne, mas a gente passa batido. Às vezes você pede uma picanha, o cara corta um pedaço de picanha e vai um colchão duro junto É ali na hora verdade. que você dá uma Isso, cochilada. quase sempre. Aí eu prefiro comprar de um estabelecimento já com CIF, porque normalmente se está ali escrito contrafilé, é contrafilé. Mas eu já levei um contrafilé para casa, que quando abri ele estava estragado. Mas eu estava com a nota fiscal, naquela notinha. Peguei do mesmo jeito que estava, embalei, levei lá e fiz a troca. Porque pode ocorrer alguns problemas do produto. O produto pode sair bom de lá, mas você tem também a refrigeração do supermercado. Como é que está a refrigeração? Bem, Às vezes o cara bota aquele balcãozinho lá, Messias, aquele balcão lá, que tem que estar lá a 0 grau, a -3, conforme o produto, e às vezes está. Se ficar, o cara desligar à noite. desligar, eu ia acrescentar, desligar à noite para economizar energia. Valeu, Professor, muito Messias, obrigado, um grande sempre à abraço. disposição. E o Valeu. nosso Em Debate à sua disposição já no nosso canal no YouTube, nossa rádio web NT, nossa rádio Mar Web. Você curte aí, deixa, claro, a sua opinião e, acima de tudo, reproduz isso, manda para os seus grupos, multiplique esse trabalho que é, acima de tudo, de cidadania. Um abraço.